Olá pessoal, muito bem, então para nós finalizarmos agora o estudo prático da anatomia dos ossos, a gente vai estudar o crânio. Vocês já viram a aula do professor Paulo, em que ele descreve todas as estruturas que compõem o crânio, o neurocrânio, o víscerocrânio, a calvária, todos os pontos relevantes e importantes, e agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que demonstrar na peça anatômica, tudo bem? Para ficar mais fácil, mais organizado o estudo de vocês, em relação à parte da identificação de cada um dos ossos, do neurocrânio, do víscerocrânio, a identificação, as estruturas que compõem a calvária, tudo isso a gente recomenda que vocês estudem pela aula do professor Paulo, assim como as estruturas que delimitam e compõem a órbita, tudo bem? Então aqui nós começamos estudando o crânio e já de início nós vamos explorar todas as suturas que são relevantes para a gente aqui, tanto no roteiro de ossos quanto no roteiro de articulações, tudo bem? Então, dando início aqui a uma vista superior do crânio, nós já observamos esta região aqui anterior do crânio, que é o bregma, tudo bem? E posterior, o lambda. Todas essas estruturas vocês já viram nas aulas, tudo bem? Então aqui nós temos o lambda, nós temos essa localização aqui que é o bregma, e vamos começar então falando das suturas do crânio, tudo bem? Tanto o roteiro de ossos quanto o roteiro de articulações, já mesclando as duas matérias. Lembrando que suturas são articulações fibrosas com pouquíssimo movimento e que se formam mais posteriormente ao longo do desenvolvimento do indivíduo, em torno dos 2 anos de idade, naturalmente, como vocês já viram, porque as suturas elas são formadas junto com o crescimento do sistema nervoso central do encéfalo, para que haja a possibilidade de crescimento desse órgão, assim como também para o próprio parto, e aí nós teremos as fontanelas, que nós mostraremos no finalzinho desta aula aqui. Lembrando que esta é a primeira parte do estudo prático de crânios. Nós teremos um segundo vídeo em que nós vamos explorar com mais cuidado, com mais tranquilidade, os conteúdos que preenchem, que passam pelos forames do crânio, especialmente ali no assoalho da base do crânio, tudo bem? Então vamos lá. Dando início então, identificando o que vocês já viram, nós temos esta sutura aqui no nosso plano mediano, que é a sutura sagital, tudo bem? Que articula aqui os 2 ossos parietais. Nós temos a sutura coronal, e coronal é até uma curiosidade anatômica, Se vocês lembrarem a posição onde se colocava as coroas, onde são colocadas as coroas, a gente tem justamente o posicionamento aqui da sutura coronal, tudo bem? Que fica entre os ossos parietais e o osso frontal. Nós temos uma vista posterior, nós temos a sutura que vocês já viram ali na aula do professor Paulo, que é a sutura lambidoide, tudo bem? Que vai articular os ossos parietais com o osso occipital. Nós teremos também, vou pegar uma outra peça para ficar um pouco mais tranquilo, já seccionada transversalmente. Nós teremos aqui esta sutura, aqui é a continuação da nossa sutura coronal. Nós vamos ter aqui esta sutura aqui chamada sutura escamosa, que será uma sutura localizada entre o osso parietal e o osso temporal. Nós teremos aqui lateralmente, este é o processo mastoide do temporal. Nós vamos explorar cada um dos componentes do crânio. Nós teremos aqui 2 suturas aqui entre o processo mastoide e ossos do crânio. Então nós teremos aqui a sutura parieto-mastoidea, certo? Entre o osso temporal e o processo mastoide entre o osso parietal e o processo mastoide do osso temporal. Nós teremos a sutura occipitomastoidea aqui lateralmente, certo? Então nós já vemos a vista lateral aqui em relação às suturas. Aqui nós temos mais exuberante, mais evidente a sutura lambidoide, tudo bem? Lembrando que nós vamos comparar o crânio de um recém-nascido logo depois. E
para que nós possamos finalizar ainda o estudo das suturas, nós temos ainda, mesmo neste crânio aqui, nós temos ainda a sutura internasal, certo? Que ficará localizada entre os ossos nasais, tudo bem? E nós teremos também, neste crânio mesmo, numa vista inferior, nós teremos aqui as suturas presentes aqui no nosso palato duro, que então são as suturas palatina mediana, tudo bem? Que passa no plano mediano, e a sutura palatina transversa. A sutura palatina mediana está aqui articulando os dois processos palatinos da maxila, e a sutura palatina transversa vai estar articulando a maxila com os ossos palatinos, né? A lâmina horizontal do palatino, junto com os processos palatinos da maxila, tudo bem? Então, apenas a gente frisa então que as suturas são essas articulações fibrosas, e também um detalhe aqui curioso: quando vocês estiverem estudando os ossos do crânio, vocês vão perceber que alguns ossos do crânio têm já as suturas um pouco mais apagadas, tá certo? E da mesma forma como elas demoram para aparecer, conforme o tempo vai passando, as suturas vão cada vez mais se ossificando. Então, por exemplo, esse provavelmente é um crânio de um cadáver, né, de uma pessoa mais velha. Assim, a gente tem uma ossificação maior das suturas, então a gente já não vê, por exemplo, aqui a sutura sagital tão exuberante, a gente já não vê a sutura coronal, tá certo? Lembrando então que não é porque quando vocês virem numa peça e não estiveram as suturas, que elas não estiveram ali presentes, tudo bem? Então, no início, agora seguindo o roteiro de vocês, tá certo? Vamos dar início então, nós já vimos a vista superior, certo? Lembrando, aqui só pegar para vocês depois estudarem na aula do professor Paulo, aqui a calvária, certo? A calota craniana que compõe o teto, certo, do crânio. Nessa vista superior nós observamos aqui de anterior para posterior o osso temporal e os ossos parietais se articulando mais uma vez na sutura coronal e sutura sagital, tudo bem? Assim como nesta vista inferior aqui da calota craniana, onde nós podemos observar esses sulcos de demarcações dos vasos, certo? Que preenchiam aqui o espaço das meninges ali com os ossos, tudo bem? Especialmente a dura mater. Especificamente então, para a gente dar início de fato ao estudo do crânio na vista anterior, vamos começar então aqui, nesta vista anterior do crânio. Nós já podemos observar, né, que aqui nós temos na região do fronte, nós temos o osso frontal, tudo bem? Lembrando que a comparação entre os ossos do adulto e do feto nós faremos posteriormente. Nós temos o osso frontal compondo o fronte, assim como o arco superciliar, tudo bem? Então nós temos o arco superciliar aqui e o osso frontal, certo? Descendo um pouco mais, indo mais no sentido caudal, nós vamos ter as órbitas, tudo bem? Que vocês devem estudar as delimitações das órbitas, e a gente fala para vocês seguirem a aula do professor Paulo, que está muito boa nesse detalhe. Mas aqui nós vamos apenas apontar para vocês aqui nessa estrutura. Então, onde eu estou colocando a pinça profundamente aqui nesse sentido póstero medial para superior, tá certo? Nós teremos o canal óptico, todos os conteúdos nós vamos abordar depois. Nós teremos aqui na porção superior e na porção inferior duas fissuras, que são as fissuras orbitais superior e inferior, tudo bem? Então nós já podemos observar nesta vista anterior aqui da órbita estas estruturas. Naturalmente as paredes lateral, medial, o teto e o assoalho devem ser estudados também, tudo bem? Dando uma continuidade aqui ao estudo desta vista anterior do crânio, nós podemos observar, seguindo a ordem que está no roteiro, a proeminência da face, e quem forma a proeminência da face, né? A chamada maçã do rosto, tá certo?
Então é este osso aqui, que é o osso zigomático, tudo bem? Então reparem aqui que existe o osso zigomático e aqui a maxila, tudo bem? Então a maxila, ela vai se articular com o osso zigomático, e o osso zigomático possui 3 processos importantes aqui. E o que são processos? Processos são projeções. Então a lógica para se estudar essas projeções, esses processos, é bastante simples. Nós temos 3 processos do osso zigomático que estão indo em direção a 3 outros ossos, tudo bem? Então nós temos o processo frontal do osso zigomático, que é este daqui, o processo temporal do osso zigomático, mais ou menos até este ponto. Nós temos o processo temporal do osso zigomático, ou seja, uma projeção do osso zigomático para o osso temporal, e nós teremos ainda o processo maxilar do osso zigomático, portanto uma projeção do osso zigomático para a maxila. A lógica também vale naturalmente para as projeções recíprocas. Então nós temos aqui, por exemplo, o processo zigomático do osso frontal, e assim por diante. Nós teremos o processo o processo zigomático da maxila. Então, projeções em direção a outros ossos nós estudamos desta maneira, tudo bem? Então, nós vendo aqui mais uma vez então o osso zigomático com os seus processos, o frontal, o temporal e o maxilar, nós podemos então estudar a proeminência da face, tá certo? Continuando aqui, como vocês já viram na aula do professor Paulo, nós teremos então um nariz externo, tudo bem? E naturalmente vocês estudarão com mais aprofundamento, mais profundidade em sistema respiratório, nariz externo. Mas apenas recapitulando, então nós observamos já aqui esta abertura em forma de pera, chamada abertura piriforme, tudo bem? Aqui nesta porção superior do nariz externo, então nós teremos 2 ossos diferentes, na verdade, 2 pares de ossos compondo aqui o teto do nariz externo. Então seria o par de ossos nasais, tudo bem? Eu vou até pegar a outra peça que está mais evidente, essas estruturas. Nós vamos ter aqui então, no estudo do nariz externo, nós vamos ter os 2 ossos nasais que vão se articular por onde? Pela sutura internasal, tá certo? Nós vamos ter aqui uma projeção, 2 projeções, perdão, uma de cada lado, projeção da maxila em direção ao osso frontal. Então aqui nós teremos o processo processo frontal do osso maxila de ambos os lados. Então aqui nós observamos os ossos nasais e os processos frontais das maxilas, tudo bem? Ainda seguindo o roteiro de vocês, nós lembramos que nós temos 3 conchas nasais de cada lado, que vocês vão observar melhor em outras peças lá em sistema respiratório, mas aqui vale salientar principalmente que a concha nasal, sendo 3, né? Concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior, e aqui vale salientar que a concha nasal inferior é um osso independente, tudo bem? Então aqui nós podemos observar que a concha nasal inferior é um osso independente e que se articula com a maxila, ao contrário das conchas nasais média e superior, que são projeções do osso etimoide, tudo bem? Nós vamos mostrar depois o etimoide com mais detalhes para vocês, mas apenas para que vocês já vejam, então, essas conchas nasais. Nós temos uma pequena peça aqui, tudo bem? De etimoide, este osso aqui que fica bem evidente aqui, certo? Depois nós vamos mostrar novamente essa peça, mas nós vemos aqui então, deixa eu pegar esta vista aqui, nós vemos ali projeções do osso etimoide que vão formar as conchas nasais, projeções das paredes laterais do osso etimoide que vão formar as conchas nasais superior e média. Mas só para vocês saberem identificar especialmente a concha nasal, as conchas nasais inferiores, tudo bem? Então aqui mais uma vez as conchas nasais inferiores, certo? Localizadas aqui, tudo bem? De ambos os lados. Ainda nós falamos que o nariz ósseo, a parte óssea do osso, é formado pelos seguintes, o septo nasal ósseo é formado pelos seguintes ossos, tudo bem? O septo nasal ósseo é mais posterior em relação
ao septo nasal cartilaginoso, que depois vocês vão estudar com mais detalhes em sistema respiratório, mas apenas para vocês identificarem. Então nós temos já aqui, nesta porção ínfero-posterior, o osso chamado osso vomer, tudo bem? Então nós temos aqui, não é osso vomer, é osso vomer, tudo bem? Então nós temos aqui, nesta porção inferior, o osso vomer, e ainda, essa peça está bem bacana, vou tentar ser bem delicado, não sei se vocês conseguem observar a articulação do osso vomer com esta estrutura aqui que eu estou pegando profundamente aqui, formando o septo nasal. Então esta estrutura aqui, tudo bem? Que é a lâmina perpendicular do osso etimoide, tudo bem? Então a lâmina perpendicular do osso etimoide se articula posteriormente com o osso vomer, e ambos, depois no desenvolvimento do septo nasal completo, vão se articular com a cartilagem do septo nasal, que tem um formato triangular anterior, tudo bem? Aqui é um estudo do nariz externo e interno, das partes ósseas, tudo bem? Do nariz. Muito bem. Seguindo, portanto, aqui nesta peça mesmo, seguindo nesse sentido caudal, nós podemos observar ainda na vista anterior, agora este outro osso, tudo bem? Então aqui nós temos o osso zigomático partindo medialmente ao osso zigomático, se articulando e também tendo processos aqui nesse sentido. Nós temos as maxilas, certo? A maxila, então, um osso par, certo? Que vocês já estudaram na aula do professor Paulo. Nós temos as maxilas. E o que é importante aqui nós salientarmos em relação às maxilas? Nós temos o corpo da maxila, tudo bem? Então nós teremos o corpo da maxila, e dentro do corpo da maxila nós teremos o seio maxilar. Fiquem tranquilos que eu vou mostrar para vocês os seios paranasais depois, tudo bem? Mais para o fim da aula. Mas então nós teremos aqui o corpo da maxila e os processos que são relevantes aqui para vocês entenderem. E nesta hora vocês já entenderam a lógica desses nomes, destes processos. Então nós teremos processos, projeções, né, da maxila em relação ao osso zigomático, da maxila em relação ao osso frontal e da maxila em relação aos processos, aos alvéolos, né, que onde será a articulação com a arcada dentária superior. Então vamos mostrar aqui para vocês cada uma dessas estruturas. Nós temos aqui, indo em direção ao osso frontal, o processo frontal da maxila, em direção ao osso zigomático, o processo zigomático da maxila, e aqui nós temos uma série de projeções para articulações das gonfoses, certo? Que serão as articulações da maxila com cada um dos dentes, formando a arcada dentária superior. Nós teremos aqui os processos alveolares da maxila, tudo bem? Então, nos processos alveolares, em cada um dos processos alveolares, nós temos uma gonfose, uma articulação dentoalveolar para a inserção dos dentes na maxila, formando então a maxila, o local de inserção da arcada dentária superior, tudo bem? Então, estudamos aqui todos os ossos. Nós temos ainda este pequeno forame, que aqui do lado esquerdo fica um pouco mais evidente, que é um forame que está abaixo da órbita, um forame infraorbital, tudo bem? Então, tendo estudado toda essa vista anterior aqui do crânio, nós passamos ainda, voltando um pouco no roteiro de vocês, para a vista posterior. Então vou até mostrar duas peças aqui ao mesmo tempo. Nós temos uma vista posterior do crânio, e aqui vocês já conseguem observar não só o que está no roteiro, mas todas as estruturas que compõem essa vista posterior, tá certo? Então nós podemos observar, por exemplo, aqui nesta vista posterior ainda, uma parte dos ossos parietais, tudo bem? Nós podemos observar aqui aquela região que eu comentei com vocês, que é a região do lambda, tudo bem? Nós podemos observar aqui o osso occipital, e aqui vocês palpando aqui vão descendo até chegar aqui, onde vocês palpam uma protuberância, tudo bem? Deixa eu ver se aqui tem um pouco mais de evidência. Nós temos uma protuberância do osso occipital, que é a protuberância occipital externa, tudo bem? É bem tranquilo. Do lado interno, na vista interna do crânio, nós também temos a protuberância occipital interna, tá certo? Então aqui só
para vocês observarem a protuberância occipital interna, para vocês entenderem, né, que em anatomia muitas vezes as estruturas recebem inclusive os próprios nomes das localizações anatômicas comparando uma estrutura em relação a outra, tudo bem? Então, dando continuidade aqui apenas para que vocês possam estudar, então nós podemos observar também o que o roteiro de vocês está mostrando, que são os processos mastoides, né? Os processos mastoides dos ossos temporais, que a gente vai mostrar um pouco melhor na vista lateral, mas vocês já conseguem observar aqui esta face posterior dos processos mastoides de ambos os lados, tudo bem? Então, quando se estuda o crânio, como o professor Paulo já disse na aula dele, a gente pode estudar o crânio realmente observando cada uma das faces que compõem ele, assim fica fácil de entender a topografia de cada uma das estruturas e fica muito mais lógico, inclusive, estudar os mecanismos de trauma que o crânio pode sofrer, tudo bem? Então, aqui apenas observando, então dando início ao estudo da face lateral do crânio, nós já observamos aqui, começando pela lógica, tudo bem? Não só pelo que está no roteiro, mas pela lógica do estudo do crânio. Então, nós já observamos aqui, vocês já conseguem observar ainda o osso frontal, vocês conseguem observar as suturas que nós mencionamos anteriormente. Então, aqui nós já temos ainda uma parte da sutura coronal, nós observamos aqui essa outra sutura aqui, que é a sutura escamosa, tudo bem? E aqui, continuando, então, o estudo pela vista lateral do crânio. Muito bem, então aqui nós observamos o osso temporal e nós temos aqui, o osso parietal e nós temos aqui o osso temporal. E o osso temporal vai se articular com o parietal pela sutura escamosa e recebe assim este nome justamente porque aqui nós estamos observando a parte escamosa do osso temporal, tudo bem? Então aqui nós observamos a parte escamosa do osso temporal. Um pouco mais anteriormente nós observamos, deixa eu ver se aqui fica um pouco mais evidente, um pouco mais anteriormente nós observamos, antes de entrar com mais detalhe em cada uma dessas outras estruturas, aqui é articulado uma porção externa do osso esfenoide, que nós vamos poder observar com mais detalhes depois, particularmente somente o osso esfenoide. A gente pega um osso dissecado, tudo bem? Então nós temos aqui o osso esfenoide, particularmente a asa maior do esfenoide. A asa menor do esfenoide, que vocês têm que estudar também, ela só é vista e estudada quando nós pegamos o estudo do assoalho da base do crânio, tudo bem? A vista superior, principalmente. Então, na vista superior do assoalho da base do crânio que nós vamos observar a asa menor do esfenoide, mas aqui nós já podemos observar aqui a asa maior do esfenoide se articulando com todos estes ossos aqui presentes, tudo bem? Então, continuando, o que nós podemos observar aqui? Nós temos este arco aqui, que é formado por dois processos. Este é o arco chamado arco zigomático. O arco zigomático, ele tem esta articulação aqui, esta sutura aqui localizada, articulando dois processos aqui fica já fácil para vocês identificarem o nome desses processos. Então, nós temos aqui uma projeção do temporal para o osso zigomático. Então, aqui nós temos um processo zigomático do osso temporal e a recíproca é a verdadeira, portanto, nós temos aqui um processo temporal do osso zigomático, ambos formando o arco zigomático, tudo bem? Então, aqui nós temos o arco zigomático, da mesma forma como no estudo lá dos membros inferiores, como você se lembra, lá no quadril do ramo isquiopúbico, tudo bem? Nós temos duas estruturas aqui formando uma única estrutura, que é o arco zigomático. Lembrando que todas essas estruturas são delicadas para manuseio, são delicadas para estudo e são, inclusive, fraturáveis, tudo bem? Então, é muito comum, provavelmente o professor Paulo explorou com vocês lá, aquelas fraturas na face, tudo bem? Então, aqui nós já podemos imaginar quais são as possíveis fraturas. Eu não vou ficar entrando em tantos detalhes nesse ponto, porque vocês já tiveram a aula do professor Paulo e vocês podem retomar por lá, tudo bem? Então, continuando aqui no sentido posterior, nós já estudamos o arco zigomático, o processo zigomático do osso temporal, nós já vimos esta parte escamosa
aqui do osso temporal, nós vemos este importante processo também do osso temporal, que é o processo mastoide, tudo bem? Aqui, por exemplo, é onde se insere o músculo, na verdade, onde tem a origem do músculo externo cleidomastoide, que vocês vão estudar com mais detalhes em músculos, tudo bem? Nós temos aqui o processo mastoide, tá certo? E ainda nós temos o poro acústico externo, que vai formar aqui, ó, o que? Onde eu estou inserindo a minha pinça, certo? O chamado meato acústico externo. Da mesma forma como existe um poro e um meato acústico externos, existem também do lado interno poro e meato acústico internos. Tudo bem? Então assim nós podemos estudar todas as estruturas que compõem a face lateral do crânio. E só para que nós terminarmos, nós temos este delicado processo aqui, tudo bem? Que é o processo estiloide também do temporal. Então nós teremos aqui o processo mastoide e o processo estiloide, e dentro deles, eu já adianto, nós vamos ver depois na vista inferior, nós teremos o forame estilomastoide, que fica justamente entre essas duas estruturas, tudo bem? Então a gente sempre frisa para vocês estudarem com calma cada uma das vistas e entenderem a lógica do crânio como um todo. Assim vocês vão desenvolvendo na própria cabeça uma vista 3D, né, do crânio, enquanto vocês muitas vezes estão lendo o livro-texto em 2D. Tudo bem? Muito bem, então, pessoal, dando continuidade ao estudo do crânio, como vocês viram lá na aula do professor Paulo, nós temos a base do crânio, certo? E aqui nós vamos estudar o assoalho da base do crânio em sua vista superior, tá certo? Vocês já viram isso na aula do professor Paulo, mas nós vamos reforçar agora todas as estruturas mais importantes aqui e também reforçar a ideia de que vocês estudarão cada um dos forames e os conteúdos que passam por esses forames depois na segunda parte da aula, tá bom? Em outro vídeo. Então agora, só relembrando então o que o professor Paulo já disse, o assoalho da base do crânio é formado, né, por 3 fossas ou andares, tudo bem? E aqui nós temos então a fossa craniana anterior, seguida aqui da fossa craniana média, tá certo? E passando aqui da parte petrosa aqui do osso temporal, nós vamos ter aqui a fossa craniana posterior, tudo bem? Ou andares cranianos, que também recebem os mesmos nomes, tá certo? Então, como vocês têm o roteiro aí do lado, a gente vai seguir o estudo justamente por ele, começando então na fossa craniana anterior e já de início falando quais são os ossos que compõem a fossa craniana anterior, tá certo? Aqui fica bem evidente que nós temos aqui o osso frontal formando esta porção aqui lateral. Nós temos aqui na região central, no plano mediano, nós temos o osso etimoide. Nós vamos explorar depois separadamente o osso etimoide e o osso esfenoide, tá certo? E nós temos aqui uma porção do osso esfenoide em sua asa menor. Tudo bem? Muito bem, perdão. Muito bem. Então agora seguindo as estruturas que vocês devem reconhecer. Nesta vista superior aqui no etimoide, nós temos esta crista aqui chamada de crista etimoidal ou crista galli, tudo bem? Que eu vou tentar pegar aqui com bastante delicadeza, que é aqui, certo? Então nós temos aqui a crista etimoidal ou crista galli. E aqui nesta região aqui no plano transversal, nós temos aqui esta lâmina composta por uma série de forames. Esta lâmina aqui é chamada de lâmina cribriforme ou lâmina crivosa, que possui os forames também chamados de forames cribriformes ou forames crivosos, tudo bem? Aqui nós temos aqui esta região do osso temporal, do osso frontal, e seguindo aqui nós temos aqui o esfenoide, particularmente em sua asa menor. Tudo bem? Seguindo para a fossa craniana média agora, nós temos aqui a fossa craniana média. Então vamos falar quais são os ossos que compõem a fossa craniana média. Muito simples, só observarem aqui, nós temos o osso esfenoide, certo? E o osso que resta aqui, principalmente em sua porção escamosa, que é o osso temporal. Tudo bem?
Então nós já reconhecemos os ossos e aqui nós podemos dar início ao estudo de cada uma das estruturas. Então já no início, aqui em continuidade com a asa menor do esfenoide, nós já temos aqui o canal óptico, tá certo? Que nós havíamos visto lá na órbita, na vista anterior do crânio. Seguindo aqui posteriormente, logo abaixo aqui, depois nós podemos abordar um pouco melhor uma peça separada, a fissura orbital superior, tudo bem? Seguindo aqui nós temos 3 forames em sequência, tudo bem? Então nós temos o forame redondo, tá certo? Seguido posteriormente pelo forame oval, que é seguido também posterolateralmente pelo forame espinhoso, tudo bem? Cada um desses forames a gente vai abordar depois, vamos retomar a anatomia dos forames especificamente, tudo bem? Então nós temos o forame redondo, o forame oval, o forame espinhoso, a lógica também vale para o outro lado, certo? Seguindo aqui então, especificamente no esfenoide, a gente diz aqui, que aqui nesta região, nós vamos mostrar melhor numa peça separadamente, nós teremos o corpo do esfenoide, que nós vamos mostrar inclusive que dentro do corpo do esfenoide, a gente vai demonstrar que existe o seio esfenoidal, mas aqui nesta vista superior nós podemos já observar aqui a chamada cela túrcica ou cela turca, tudo bem, depende da tradução. Aqui nós vamos reconhecer como cela túrcica, certo? E nós temos aqui, de importante reconhecimento, a chamada fossa hipofisal ou fossa hipofisária, onde nós temos alojada aqui a nossa hipófise, certo? Lá em respiratório a gente vai ver, vai reconhecer a relação da fossa hipofisária com o seio esfenoidal e as possibilidades que existem de cirurgia justamente da hipófise endonasal, tá certo? Nós vemos aqui nesta região posterior aqui da cela túrcica, nós vemos o dorso da cela, tá certo? Aqui também de importante reconhecimento. E seguindo aqui, nós já vimos todos os forames e falta para a gente reconhecer o canal carótico, que será melhor abordado naturalmente na vista inferior, mas o canal carótico, o canal carótico é inserido aqui dentro desta região, desta parte petrosa do osso temporal, e nós podemos visualizar aqui, nesta visão superior do crânio, quando nós observamos aqui o forame lácero, tá certo? O forame lacerado, que aqui está até bem circundado, mas em outras peças a gente pode observar realmente um forame bem lacerado, e aqui, entrando aqui nesta região, certo? Vou até pegar um outro instrumento aqui, a gente consegue observar o canal carótico, tudo bem? É canal carótico, com C, por onde vai passar a artéria carótida, com D, que nós vamos abordar depois. Então aqui nós temos, entrando aqui, o canal carótico, tudo bem? Depois nós vamos mostrar com mais detalhes. Então aqui nós podemos estudar desta forma que os ossos compõem aqui a fossa craniana média e dando continuidade então à fossa craniana posterior agora, para que a gente possa finalizar. Então, de início aqui nós já tínhamos observado, já tinha mostrado para vocês a protuberância occipital interna, tá certo? E nela aqui a gente já conhece aqui um sulco, tá certo? Que é o sulco do seio transverso. Os seios, que aqui a gente fala o seio transverso, depois eu vou falar do seio sigmoide, são os seios da dura mater, por onde ocorre a drenagem venosa do encéfalo. Vocês vão estudar isso com mais detalhes em sistema nervoso, mas aqui vocês podem observar que nós temos o seio transverso, que está presente no osso occipital, e indo em direção à lateral, nós temos aqui o sulco do seio sigmoide. Então, sulco do seio transverso e sulco do seio sigmoide, tudo bem? A porção final aqui do sulco do seio sigmoide é um forame, tudo bem? É um forame que se chama forame jugular. Então, para que vocês entendam essas marcações ósseas, nós vamos ter justamente este o sentido da drenagem venosa do encéfalo, que vai passar do seio transverso da dura mater para o seio sigmoide e para o forame jugular, tá certo? Onde vai estar ali a formação do bulbo jugular e da veia jugular interna, que a gente vai abordar um pouco melhor depois. Tudo bem? Então, nós temos aqui o osso occipital. Eu não havia mencionado aqui
quais são os ossos que compõem, mas aqui vocês já podem observar, né? O occipital, esta porção aqui do temporal, tá certo? E seguindo aqui, que nos é relevante, naturalmente, esse grande forame aqui, que é o maior forame do crânio, que é chamado forame magno, tá certo? Muita gente já deve ter ouvido falar do forame magno, contínuo, inclusive, com o canal vertebral lá da medula, perdão, lá da coluna vertebral, que vocês estudaram na aula do professor Wagner. E aqui vocês vão ter aqui, nesta região aqui, digamos que na porção, no que seria próximo a uma parede antero-superior aqui do forame magno, por assim dizer, nós teríamos aqui o canal do nervo hipoglosso, tudo bem? E abaixo dele vai ter os côndilos occipitais que a gente vai abordar numa vista inferior, inclusive é até mais fácil de localizar, tá certo? E aqui nos é interessante dizer que existe a fossa do cerebelo, que agora a gente vai mostrar justamente um crânio com um encéfalo alojado para que vocês vejam como se comporta o encéfalo aqui na vista superior. Muito bem, pessoal, então para que vocês vejam aqui o encéfalo, como nós já havíamos mencionado aqui, né, justamente é tão didático o encéfalo para estudar os planos e eixos lá na primeira aula de anatomia prática. Agora, só para vocês se orientarem, aqui nós temos aqui os dois hemisférios cerebrais, tá certo, do telencéfalo, que vocês vão estudar lá com mais detalhe em sistema nervoso. Quando nós começamos a girar aqui e vemos aqui uma vista posterior aqui do encéfalo, nós já podemos ver aqui o aparecimento dos lobos occipitais aqui do telencéfalo e também do cerebelo, tudo bem? Só para que a gente possa localizar vocês em relação a essas estruturas todas, só para que vocês possam entender como que o encéfalo se aloja no crânio, tudo bem? Aqui uma vista inferior, tá certo? Que vocês podem observar aqui apenas o cerebelo, tá certo? E o tronco encefálico, tudo bem? E agora com este outro crânio aqui, nós podemos ver então uma vista superior só. Retomando aqui nessa fossa craniana posterior, nós observamos aqui onde fica a fossa cerebelar, tudo bem? Na fossa, no osso occipital aqui justamente, apenas posicionando aqui o encéfalo, certo? Então, nós temos o cerebelo aqui, como eu havia demonstrado para vocês, apenas para que vocês entendam que o encéfalo irá se alojar aqui no crânio, tudo bem? É que vocês já percebem a diferença de consistência óssea justamente com essa estrutura que em vivo inclusive é mais amolecida, tá certo? Então aqui vocês observam justamente o encéfalo alojado no crânio. E agora a gente vai estudar com mais detalhes a vista inferior da base do crânio. Muito bom, pessoal, então vamos agora dar continuidade ao estudo da base do crânio, só que agora na vista inferior, tá certo? É um pouco diferente da ordem do roteiro, mas para que vocês entendam a lógica do estudo do crânio aqui que a gente está tentando propor para vocês, tudo bem? Agora no sentido póstero-anterior, tudo bem? Então aqui mais posteriormente eu já mostrei para vocês a protuberância occipital externa, tá certo? E aqui nos cabe demonstrar as partes aqui do osso occipital. Então nós temos aqui a parte escamosa do osso occipital e aqui anteriormente a parte basilar do osso occipital, que vai ter relação aí com a artéria basilar, que vai ter importância lá na vascularização, na irrigação arterial do encéfalo, tudo bem? Aqui só nos cabe reconhecer aqui a parte escamosa e a parte basilar do osso occipital, os côndilos, né, occipitais, que vão servir lá de articulação com a primeira vértebra cervical, que é o atlas. Nós já abordamos isso lá com vocês, depois inclusive nós vamos mostrar lá na aula de articulações como é a articulação atlanto-occipital, que é justamente a articulação que fica entre o atlas e o osso occipital, tudo bem? Aqui nós observamos o forame magno, como nós já havíamos mencionado, e aqui nós temos o canal do nervo hipoglosso, que é justamente o canal por onde passa o nervo hipoglosso, tá certo? Esse é mais tranquilo de memorizar. Muito bem, dando continuidade no osso, nós temos aqui uma indentação, tá certo? Uma indentação que é justamente a incisura jugular. E para nós sabermos reconhecer aqui, nós temos, certo, esse primeiro forame importante aqui fora, naturalmente o forame magno, que é o que? O forame jugular, tudo bem? É bem
bem fácil de ver na peça ao vivo, mas para vocês entenderem então que logo após o forame magro nós temos aqui o forame jugular formado justamente pela incisura jugular, tudo bem? Dando continuidade, muito simples, nós podemos continuar aqui no estudo, quando eu digo muito simples, naturalmente é para tranquilizar todo mundo, né? E frisar que é justamente com a repetição e com uma orientação, por isso que eu sempre digo, né? Escolher uma orientação para ser estudado, seguir o livro-texto vai seguir. Nesse caso, nós estamos falando no sentido póstero anterior, tudo bem? Nós temos aqui, já no osso temporal, nós observamos aqui o processo mastoide, como nós já havíamos mencionado, este outro processo aqui que é o processo estiloide, tudo bem? E entre eles, nós observamos um pequeno forame, que é um forame entre o processo mastoide e o processo estiloide do osso temporal, que é o forame estilomastoide, tudo bem? Então aqui nós temos o forame estilomastoide. E para que nós possamos finalizar aqui especificamente o estudo do osso temporal agora, pessoal, a gente tem esta fossa, tudo bem? De ambos os lados, que é a fossa mandibular, que depois nós vamos mostrar, que é onde se aloja o côndilo da mandíbula, que é onde tem a articulação temporomandibular, que vocês também vão estudar na aula de articulações, tá certo? Nós temos aqui a fossa mandibular e logo anterior aqui ao forame jugular, nós podemos observar o canal carótico, tudo bem? O canal carótico que nós havíamos demonstrado. E justamente para que a gente frise como que funciona o canal carótico, a gente separou aqui uma outra peça do crânio em que a gente pode observar justamente aqui, relembrando na vista superior, né? Nós temos aqui o canal carótico sendo um canal dentro do osso temporal, é um canal realmente diferente de um forame, simplesmente é um canal com paredes ósseas por onde passa a artéria carótida interna, tudo bem? Para que vocês vejam aqui então, agora no estudo da vista inferior fica mais fácil, eu vou mostrar aqui nesta peça primeiro. Então nós temos aqui o canal carótico, tudo bem? A entrada é do canal carótico, por onde entra a artéria carótida interna. Nós temos aqui justamente, simulando aqui uma artéria, a artéria carótida interna, entrando aqui no canal carótico inferiormente, lá na cavidade craniana, portanto, para irrigar o encéfalo, participar da irrigação do encéfalo, penetrando aqui, passando por dentro do seio cavernoso, nós temos aqui o canal carótico. Portanto, vocês vejam que o canal carótico é um canal realmente dentro do osso temporal, certo? Entrando aqui inferiormente e entrando aqui nessa topografia justamente paramedial, anteromedialmente, formando aqui parte da circulação arterial do encéfalo, tudo bem? Dando continuidade aqui então novamente, nós temos forame jugular, o canal carótico, tá certo? Com os processos, como nós já havíamos mencionado, a fossa mandibular, continuando aqui a parte basilar do osso occipital, indo um pouco mais à frente, nós podemos aqui selecionar aqui o osso esfenoide, não sei se vocês conseguem observar aqui, mas o osso esfenoide já se apresenta no formato de uma borboleta. Nós vamos mostrar um pouco para vocês essa vista um pouco melhor apenas do osso esfenoide. Vocês vão ter aqui então o osso esfenoide com o seu corpo, tá certo? E aqui nós temos os processos, né? Que são processos pterigóideos, tudo bem? Quais são os processos pterigóideos? Nós temos 4 processos pterigóideos, são 2 processos pterigóideos laterais e 2 processos pterigóideos mediais, onde vão ter origem, onde vão se inserir os músculos pterigóideos, justamente lateral e medial, que vão participar da movimentação da mandíbula, isso lá na parte do estudo de músculos, tudo bem? Continuando aqui, nós já havíamos estudado, né? Apenas frisando, aqui nós temos este forame aqui, que é um forame em forma, vamos dizer assim, uma forma elipsoide, que é o forame oval, e posteriormente a ele nós vamos ter justamente o forame espinhoso, tudo bem? Então, naturalmente, vocês vão estudar a vista superior e a vista inferior e irem complementando o estudo para que vocês vejam realmente, né, a formação do canal carótico,
certo? A formação do forame espinhoso, a formação do forame oval e como são as vistas tanto inferior quanto superior. Aqui nós salientamos aqui que, como nós já havíamos mencionado, né, que nós temos a asa maior do esfenoide, a asa menor do esfenoide, isso é vista na parte interna, realmente na vista superior, como nós já vimos anteriormente. E, dando continuidade, apenas nessa região mais anterior, nós temos o osso palatino formado aqui. Nos é mais interessante falar sobre a lâmina horizontal do osso palatino, tudo bem? E, como nós já havíamos mencionado aqui, nós temos o processo palatino do osso maxila, tudo bem? Então, nós temos aqui o processo palatino do osso maxila, os processos palatinos dos ossos da maxila, e nós temos aqui a lâmina horizontal do osso palatino, tendo essas duas suturas que nós já mencionamos, e nós temos então a sutura palatina mediana e a sutura palatina transversa. Estes ossos aqui vão formar aqui o palato ósseo, certo? Que servirá de sustentação para o palato duro, lá em gestório, lá na formação da cavidade oral, tudo bem? Dando continuidade aqui, para que vocês entendam a topografia dessas estruturas, nós temos aqui, como nós já havíamos mencionado, né, o osso vômer, tá certo? Agora nessa vista inferior, e nós temos aqui os processos palatinos mediais. E os processos palatinos mediais e o osso vômer delimitam as chamadas coanas, tudo bem? As coanas, que são espaços ósseos, que naturalmente vão ser revestidos por mucosa, que vão separar a cavidade nasal da faringe. Também vocês vão estudar isso com mais detalhes em respiratório, tudo bem? Então, assim, a gente mostra, só salientar aqui a vista inferior aqui dos processos alveolares da maxila, onde vão justamente se articular os dentes. E agora a gente vai passar por um estudo mais aprofundado das outras estruturas do crânio. Muito bom, pessoal. Dando continuidade ao estudo da cabeça, dos ossos da cabeça, tudo bem? A gente vai agora falar da mandíbula. E a mandíbula se articula com o crânio justamente aqui na fossa mandibular do osso temporal, tá certo? A gente vai abordar um pouco mais sobre a articulação temporomandibular lá na aula de articulações, tudo bem? Agora nos compete aqui estudar somente a mandíbula. E em relação à mandíbula, a mandíbula é dividida em corpo, tá certo? Nós temos aqui o corpo da mandíbula e ramo da mandíbula. E entre eles nós temos este ângulo, que é o ângulo da mandíbula, tudo bem? Já indo aqui para o corpo da mandíbula, nesta vista aqui já anterior, nós observamos aqui este forame, que é o forame mentual. Chama-se mentual justamente porque esta região anterior da mandíbula nós conhecemos como mento, tá certo? Então nós temos aqui o forame mentual. Dando continuidade, superiormente aqui no corpo nós temos o arco alveolar, onde vai se inserir aqui a arcada dentária inferior, tá certo? Lembrando que a arcada dentária superior vai ter relação lá com a maxila, tudo bem? Na vista posterior, nós observamos aqui estas pequenas fossas, que são chamadas fossa de gástrica, tá certo? E inferiormente aqui no corpo da mandíbula, nós podemos observar esta espinha aqui, que muitas vezes é palpado, inclusive, num indivíduo, em nós mesmos, é a espinha mentual. Mais uma vez, lembrando que se chama mentual justamente porque esta região aqui da mandíbula é chamada de mento, tá certo? Continuando aqui a mandíbula, agora nós vamos fazer o estudo do ramo, e no ramo da mandíbula aqui nós temos dois processos, tudo bem? Posteriormente aqui nós temos o processo condilar da mandíbula, onde haverá aqui o côndilo da mandíbula, que é a porção articular, é a face articular da articulação temporomandibular, que nós vamos abordar posteriormente. Seguindo aqui nós temos a incisura da mandíbula e aqui o processo coronoide da mandíbula, tá certo? Na vista aqui posterior, na vista inferior, nós observamos aqui o forame da mandíbula, ou forame mandibular, que formará aqui, como demonstrado inclusive na aula do professor Paulo,
no forame mandibular até o forame mental, vai formar o canal mandibular, tudo bem? E assim nós podemos dar continuidade aqui especificamente sobre dois ossos, duas estruturas que nós havíamos abordado anteriormente. Só relembrando aqui rapidamente, nós tínhamos aqui, né, em formato de borboleta, nós tínhamos o osso esfenoide, tá certo? E aqui nós tínhamos o osso etimoide. Então agora vamos mostrar justamente, né, estes ossos. Começando aqui com este pequeno e delicado osso, inclusive, é o osso etimoide, tá certo? No osso etimoide aqui, nesta vista posterior do osso etimoide e a vista anterior do osso etimoide, nós já observamos aqui, olha só, a crista etimoidal ou crista galli, tá certo? Com a lâmina cheia de forames pequenos, por onde vão passar filamentos lá do bulbo olfatório, filamentos do primeiro par de nervos cranianos que a gente vai abordar depois, tá certo? Então aqui apenas para que vocês vejam que o etimoide, ele realmente está aqui dentro, como se fosse dentro, se articulando com o osso frontal, tudo bem? Agora, dando continuidade, uma pequena aprofundada aqui neste outro osso, aqui fica mais claro de ver, certo? Nós temos este osso aqui em formato de borboleta, que é o chamado osso esfenoide, né, com seus forames, que nós já abordamos, tá certo? O canal óptico, que nós já abordamos aqui, apenas para mostrar realmente, né, a asa maior do osso esfenoide, a asa menor, vejam a diferença realmente, né? A asa menor do osso esfenoide, a asa maior, né? Olha só essa vista, como se fosse uma vista lateral aqui da parte externa. Nós vemos realmente lá aquela estrutura que nós havíamos mostrado, que é a parte externa da asa maior do esfenoide, tá certo? E aqui, observem, né? Nós temos a cela túrcica, como nós havíamos mencionado, certo? Com a fossa hipofisária, com o dorso da cela. E aqui, olha só, o corpo realmente demonstrado, o corpo do esfenoide. E vejam aqui nesta vista anterior, nós vemos que o corpo do esfenoide, vou ter essa bem delicada aqui, o corpo do esfenoide, ele tem um seio, que é o seio esfenoidal, que vocês vão ver com mais detalhes depois, tá certo? Então aqui, só mostrando para vocês realmente como é o osso esfenoide, secado apenas ele, né? Só para demonstrar para vocês rapidamente como são os seios paranasais, que não é algo que vocês têm que estudar com aprofundamento agora, mas apenas para vocês verem, né, que realmente, lá para vocês lembrarem do víscero-crânio, para vocês lembrarem dos seios paranasais, né, justamente a função dos ossos pneumáticos para diminuir o peso do crânio, para criar uma ressonância vocal, para que a gente possa utilizar a nossa voz, só demonstrando aqui realmente, então, o seio frontal, no osso frontal, tá certo? Aqui nós observamos aqui no corpo da maxila o seio maxilar e reparem, né? Vejam aqui a relação íntima aqui do seio maxilar, tanto com o assoalho da órbita, quanto também, vejam aqui em seu assoalho a relação com a arcada dentária superior, tá certo? Então, quando nós temos, por exemplo, alguma cirurgia de canal, especialmente lá no nosso segundo molar, como se fosse o nosso antepenúltimo dente, considerando o siso o último dente, o último molar, nós teríamos aqui uma relação importante, né? Por exemplo, a possibilidade de sinusite. Nós podemos abordar um pouco melhor isso lá em sistema respiratório, tudo bem? Apenas demonstrando que nós temos várias células lá dentro, que são as células etimoidais, tudo bem? E o seio esfenoidal, nós já mostramos. Então são realmente quatro locais de estudo dos seios paranasais, só para vocês entenderem realmente e verem no estudo do crânio como funciona. E para que nós possamos finalizar, apenas comparando aqui os dois crânios como nós havíamos mencionado, pegamos aqui um crânio de adulto, certo? Aliás, vou até pegar o terceiro aqui para que vocês vejam realmente, né? Então nós temos aqui um crânio de adulto, tá certo? Aqui nós observamos um crânio de adulto com as suturas. Depois eu pego aqui um crânio mais velho, apenas para vocês perceberem o desaparecimento das suturas. E agora, como eu já havia falado, e agora para que a gente termine a comparação com o crânio de um neonato, tá certo? E aqui é muito importante que vocês prestem atenção. Nós temos a formação das suturas, os ossos
realmente se ossificando, as suturas se fechando, e onde existe aquelas regiões que eu havia mencionado antes, né? O bregma, vejam aqui o bregma e o lambda, tá certo? Nós temos as fontanelas, tá certo? Que são regiões onde não houve ainda a formação de ossos, onde as suturas ainda não foram formadas. Então aqui nós temos a fontanela posterior, ou fontanela lambdoidea, tá certo? E aqui a fontanela anterior, ou fontanela bregmática, tudo bem? Que o professor Paulo já mencionou, já comparou bastante os crânios. Então, apenas lembrando aqui que a fontanela, ela serve justamente aqui para que é um espaço aqui de cartilagem onde o osso ainda irá se ossificar, é outro tipo de ossificação, tudo bem? Onde nós podemos fazer uma punção, por exemplo, em crianças, punção sanguínea, onde nós podemos avaliar nível de desnutrição também, certo? Tudo isso vocês vão abordar depois em pediatria. Tá certo, pessoal? Então, apenas aqui para que vocês observem realmente como é o formato de um crânio de neonato, que vocês podem abordar depois e estudar melhor na aula do professor Paulo, tudo bem? Então é isso, pessoal, muito obrigado.